Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Então, a Canção Nova está sendo acusada de desvio de recursos financeiros. Mas como assim? O que é que você quer dizer com desvio de recurso financeiro? Primeiramente, eu vou deixar o vídeo do Padre Roger Luiz explicando um pouco sobre o assunto. Depois eu volto para comentar o que eles postaram hoje, há mais ou menos 7 horas. Acompanhe o vídeo, por favor. É preciso deixar bem claro que a ação não tem nenhuma relação com política ou qualquer partido. Em primeiro lugar, a Fundação João Paulo II é uma entidade autônoma, com personalidade jurídica própria e de caráter confessional. Assim está no Estatuto Social, no artigo 1º, inclusive para a consecução dos seus objetivos sociais, e ela deve conservar um vínculo securitizante com a comunidade Canção Nova através da celebração de convênios, contratos, a fim de garantir a sua essência confessional e a vontade do seu instituidor, Monsenhor Jonas Habib. Em nota divulgada, curiosamente, a promotoria omitiu a essência da natureza jurídica da Fundação João Paulo II, inclusive sequer destacou que para garantir a atuação da fé católica, a Fundação deve sempre contar com o apoio religioso da comunidade Canção Nova. Isso também está no nosso Estatuto Social. Nos parece que a nota do Ministério Público denota a vontade de transformar a Fundação João Paulo II em uma mera executora de políticas públicas estatais socioassistenciais, sem um enfoque no trabalho evangelizador e apoio religioso da comunidade Canção Nova. A ação ajuizada pelo Ministério Público de Cachoeira Paulista é uma tese defendida com o objetivo de retirar a maioria dos membros da comunidade Canção Nova do governo da Fundação João Paulo II, com base numa suposta ingerência dos membros da Canção Nova na Fundação João Paulo II. A ação está permeada de um propósito que, em linhas gerais, corresponde às competências do Ministério Público: a fiscalização do uso dos recursos de uma fundação, a apuração de um dito desvio de finalidade dos recursos e uma suposta tentativa dos membros do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II de acobertar um suposto assédio moral. Entretanto, a grande parte dos recursos da Fundação é oriunda da contribuição de vocês, fiéis, da venda de produtos da Canção Nova. Boa parte da mão de obra que trabalha para a Fundação são missionários da comunidade Canção Nova, que atuam como voluntários. Pense bem, se fosse para desviar recursos da Fundação para a comunidade Canção Nova, porque mais de 200 missionários da comunidade trabalhariam de graça para a Fundação João Paulo II? Porque toda a doação que você, fiel, faz à comunidade Canção Nova, até aqui, foi depositada nas contas da Fundação por opção dela própria. Contribuição esta que, além de financiar a evangelização que fazemos, financia também as inúmeras obras de caridade, o que o Ministério Público chama de políticas públicas sociais. O que foi alegado como desvio de recursos e renúncia de receitas, na verdade, é a transferência lícita de recursos da Fundação João Paulo II para a comunidade Canção Nova, através de convênios e contratos assinados há mais de 10 anos, cuja fiscalização é realizada há décadas pelo Ministério Público de Cachoeira Paulista. Outro questionamento nosso é que a ação civil pública ajuizada, em que a promotoria pede a destituição da maioria dos membros do Conselho Deliberativo da Fundação, missionários da comunidade Canção Nova, porém ela não pede a destituição do diretor executivo e do Conselho Fiscal, que são responsáveis por assinar e fiscalizar os contratos. Além do mais, soa estranho que a petição convoca o próprio diretor executivo para que ele se torne, junto à promotoria, parte ativa na acusação do processo. Por fim, é preciso deixar muito claro que durante o inquérito promovido pelo Ministério Público de Cachoeira Paulista, antes de ajuizar a ação, foi proposto um termo de ajustamento de conduta, em que se estabelecia a destituição do atual presidente do Conselho Deliberativo, Padre Wagner Ferreira, e dos demais conselheiros, sem que estes tivessem cometido nenhuma infração. O Ministério Público propõe a alteração da composição do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II, de modo que gradativamente sua maioria não seja mais composta por membros missionários da comunidade Canção Nova, mas por leigos idôneos, abrindo o caminho para, assim, em um futuro próximo, laicizar a Fundação João Paulo II. Isso mesmo, laicizar a Fundação João Paulo II,
contradizendo o que sempre foi vontade do instituidor, Monsenhor Jonas Habib. A Fundação João Paulo II, criada pelo Monsenhor Jonas, é confessional e deve servir a comunidade, e a comunidade servir a Fundação. Nosso desejo é que a Fundação continue sendo gerida pelos missionários. Trabalharemos com todas as nossas forças e até o fim. Bom, como você acompanhou, o esclarecimento dele é bem claro, mas eu vou deixar alguns adendos com base nas legendas que eles colocaram na descrição desses vídeos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Aqui no YouTube. O que é que acontece? Primeiro, eles esclarecem no perfil oficial da Canção Nova que eles não têm associação com nenhum partido político, porque estava muito sendo vinculado à Canção Nova como se a Canção Nova estivesse vinculado a certos partidos políticos. Eu não sei nem especificamente quais seriam esses partidos políticos, mas como se a Canção Nova estivesse ligado à questão política, o que não é exatamente verdade, embora a Canção Nova tenha uma posição de defesa que vai sendo alinhado com a Igreja Católica como um todo, obviamente. E tem alguns partidos políticos que vão defender algumas pautas que a Canção Nova e que os católicos também defendem. Isso automaticamente fez com que algumas pessoas ficassem associando a Canção Nova a alguns partidos ou a certas pessoas. Mas a Canção Nova e a Igreja Católica, como eu já mencionei aqui, vai muito além da questão política. Embora a política também esteja no meio, mas Deus e a Canção Nova e essa obra é muito mais do que questão política, não se resume à questão política. Outro ponto que eu vou deixar aqui é o seguinte, que é que eu falei no início do vídeo. A Canção Nova está sendo acusada, né, digamos assim, eles colocaram isso na legenda ali para você ver, de desvio de recurso financeiro. Por quê? Pelo que eu entendi, o MP está entendendo que o Instituto João Paulo II e a Canção Nova são duas coisas diferentes. E os recursos que entram no Instituto João Paulo II. E esses recursos eles são geridos para a Canção Nova como um todo. E para o Instituto João Paulo II também. Então o MP entende que essas duas coisas são duas coisas separadas. É como se o Instituto João Paulo II não tivesse, não pudesse ser confessional, não pudesse professar numa fé. Tem que ser laico. E aí o último ponto que eu vou falar é isso aqui também que eles colocaram, né? De dizer que o Instituto João Paulo II e a Canção Nova tem que ser laico. Isso não pode acontecer. Por quê? Quando o padre Jonas Habib criou o Instituto João Paulo II, juntamente com a Canção Nova, esse instituto tinha um fim confessional. O que quer dizer confessional? Obviamente, confessional quer dizer que a igreja, que o intuito é trabalhar para a evangelização juntamente com a Igreja Católica. É confessional porque professa uma fé, e é a fé católica. Se deixar de ser confessional, vai ser laico, ou seja, não vai professar nenhuma fé nenhuma. É como o MP quer, mas isso não faz sentido nenhum. Eles querem tirar o presidente, que é um padre, para colocar qualquer outro presidente. Isso não faz sentido nenhum, porque o intuito da Instituto João Paulo II e da Canção Nova, que foi criado e idealizado por padre Jonas Habib, não tinha o intuito de ser laico, não tinha o intuito de ser presidido por qualquer pessoa, mas por pessoas missionários e leigos que estão envolvidos com a fé católica, que professam a fé católica. Então, o que o MP está pedindo não faz sentido nenhum. Então, pessoal, para fechar esse vídeo aqui, né? Como vocês estão percebendo, a intenção do MP é separar a Canção Nova do Instituto João Paulo II, para que o Instituto seja laico, ou seja, não professa fé nenhuma, mas isso não tem sentido nenhum. E quem foi que disse que o Estado é laico? Eu já trouxe esse argumento aqui. O Estado, na verdade, não é laico. Não existe laicidade do Estado. O Estado está de um lado, sim, e da Igreja Católica que não é. Então a gente tem que ficar atento a essas notícias e vamos compartilhar. Salve Maria, Deus abençoe.